Mas afinal, por que crer na Bíblia? Maria, eu tenho muita vontade de acreditar na Bíblia, mas eu não consigo acreditar. Essa foi uma pergunta que eu recebi recentemente numa caixinha que eu abri lá no Instagram e eu achei pertinente compartilhar a resposta aqui com vocês. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Existe um livro que eu li bem no comecinho da minha conversão e de cara aqui, logo no início desse vídeo, já quero compartilhar com vocês essa dica. Ele se chama Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur. Eu vou deixar a foto dele aqui na tela. É um livro muito bom, curtinho, super fácil de ler e que nos ajuda a compreender melhor a resposta acerca dessa pergunta do título do livro. Ele traz vários pontos que comprovam que tais fatos que estão escritos na Bíblia realmente aconteceram, que a ciência, a arqueologia e muitos estudos, afirmam que aquelas coisas realmente aconteceram. Só que no final do livro ele diz algo que é muito importante. Isso não é nenhum spoiler aqui, mas é algo que faz a gente refletir, Por mais que seja possível, ele diz assim, por mais que seja possível comprovar por A mais B de que tais fatos realmente aconteceram, se tu não tiver fé, nada vale. Porque a fé é um ingrediente essencial para o cristão. É preciso ter fé para ser cristão, mas eu acho, na minha humilde opinião, que na verdade tu tem que ter muita fé para não ser cristão. Tu tem que ter muita fé e muita convicção para acreditar que tudo isso aqui que existe veio de uma explosão e que não existe um Deus, por trás de tudo isso, que tudo foi coincidência. Eu acho que realmente tem que ter muita fé para acreditar nisso. Mas enfim, voltando para a pergunta dessa seguidora, para esse questionamento que ela faz, que ela diz que ela tem muita vontade de entender a Bíblia, de acreditar na Bíblia, ela usou essa palavra, só que no fundo ela não consegue acreditar. E a verdade é que muitas vezes a gente está dando espaço na nossa vida para as vozes do mundo. E aí por isso a gente não compreende os direcionamentos do Senhor. A palavra é muito clara ao nos dizer que quem busca, encontra. Ou seja, o Senhor tem prazer em se revelar para aqueles que verdadeiramente o buscam. Tu tem buscado o Senhor de verdade? Com intensidade? Tu tens buscado Deus intencionalmente? Tu tem buscado o Senhor mais do que tu busca as coisas do mundo? Tu tem pedido discernimento em oração? Às vezes tu diz, sim, eu estou buscando Deus, mas tu continua buscando coisas do mundo. E aí as coisas do mundo vão se sobressair às coisas que vêm do alto, Então se tu tá lá buscando coisas que vêm de Deus, mas tu também se alimenta demais a tua carne vai estar sempre em guerra ali com o teu espírito e por vezes ela vai falar mais alto. Então todos esses questionamentos que eu coloquei aqui são coisas que tu tem que levar em oração e conversar com Deus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que duvidar de Deus não é pecado, mas isso se torna pecado no momento em que a dúvida se torna um empecilho no teu relacionamento com Deus, no momento em que a dúvida começa a criar uma dificuldade para a tua entrega ao Pai. Porque é natural, Nós somos seres falhos e pecadores e muitas vezes na nossa caminhada a gente pode duvidar. Duvidar de algo que Deus nos prometeu e que está demorando muito, A gente inclusive lê na palavra pessoas que tinham promessas, que o Senhor já tinha dado a palavra e que lá pelas tantas elas duvidaram, no decorrer do caminho. Nós somos falhos e pecadores, em algum momento a gente vai ter dúvidas. Mas o que precisa ficar claro é que a Bíblia não é um livro de histórias. Isso tu tem que enraizar no teu coração e na tua mente. A Bíblia não conta histórias de pessoas, não. A Bíblia, gente, é uma carta de amor. Uma carta de amor que Deus escreve diretamente para ti mesmo que está me ouvindo. Então, quando tu vai ler a Bíblia, tu tem que ler sabendo que Deus está falando contigo aquilo naquele exato momento. A Deus apenas usou pessoas para escreverem a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita pelo Senhor, mas Ele usou pessoas para que pudessem redigir, e a gente hoje pudesse ler e ter acesso. Mas são palavras que vêm do alto, diretamente para ti, diretamente para mim. A Bíblia, gente, é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E se tu é daquelas pessoas que precisa se apegar a fatos científicos para crer em algo, então pode ir fundo, porque tu vai encontrar muitas evidências que vão comprovar tudo aquilo que está nas Escrituras. Mas volto a dizer,
De nada adianta isso ser comprovado se tu não tiver fé. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Tu lembra de Sodoma e Gomorra? A palavra diz que choveu fogo e enxofre. E pasmem, olha só o que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas. Arqueólogos descobriram que na Idade do Bronze havia uma cidade que por volta de 1650 antes de Cristo, algo catastrófico aconteceu e fez com que os habitantes abandonassem a cidade. E em 2016, olha só, um pesquisador e a sua equipe encontraram nesta mesma localidade uma camada de fuligem de mais de 1 metro de profundidade. Foi a partir dessas características aqui desse material que os cientistas postularam que um meteorito havia explodido sobre a cidade. E, gente, isso tudo se encaixa com a localização de Sodoma e Gomorra. Agora, tu deve lembrar também do dilúvio de Noé. Lembra da história da Arca de Noé? É meio doido pensar que existiu um dilúvio e que somente uma família foi salva, né? E que a partir dessa família a humanidade se reergueu. Mas pesquisadores descobriram que na Mesopotâmia muitas civilizações surgiram e depois sumiram. E olha só, há também evidências arqueológicas. Eu tô aqui com a minha colinha porque são dados, gente, são relatos, são estudos. Eu não quero compartilhar nada errado aqui com vocês. Eu fiz uma pesquisa para compartilhar essas informações aqui com vocês, porque existem diversas comprovações, né? Então, se tu der uma pesquisada, tu também vai encontrar, mas presta atenção nisso aqui que eu vou te contar. Entre 1928 e 1929, escavadores encontraram na região onde seria a Mesopotâmia evidências de uma inundação que gerou uma camada de lama de 2,4 metros de profundidade. Os indícios dizem que deve ter sido realmente um evento devastador, semelhante a um dilúvio. Gente, eu poderia aqui continuar dando vários relatos para vocês, mas eu repito, não adianta nada eu falar isso tudo aqui se tu não tiver fé, se a fé não for um ingrediente essencial na tua vida. E para que tu saiba, né, se a Bíblia ela é verdadeira ou não é verdadeira, para tu confiar ou não confiar na Bíblia, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que ler a Bíblia. E eu te garanto que se tu ler a palavra, buscar orientação, pedir em oração discernimento, pedir para o Senhor tirar as tuas vendas, tu vai se apaixonar pelas Sagradas Escrituras. Diversas pessoas começaram a estudar a Bíblia porque queriam provar que aquelas coisas ali eram tudo mentiras e muitas delas se converteram, porque sabem, né, que aquilo tudo ali é verdade. Inclusive tem um filme, na verdade vários filmes que vocês podem assistir, que se chama Deus Não Está Morto. Não sei se vocês já assistiram, mas não tem só uma versão. Tem Deus Não Está Morto 1, 2, não lembro até qual número que tem. Mas vale muito a pena assistir, porque é bem isso, né? São pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam, e um grupo tentando mostrar para o outro, né, o seu lado. Então é muito interessante esses diálogos que existem nesses filmes. Assiste, que vai fazer muito sentido para ti se tu tem também essa dúvida na tua mente, assim como essa seguidora me mandou. Muita gente diz que a Bíblia não é verdadeira, é tudo papel, foi escrito por homens, não foi Deus que escreveu não. Só que a maioria dessas pessoas nunca se deram o trabalho de ler a Bíblia inteira, de ler uma única vez, pelo menos, a Bíblia do início ao fim. E aí estão aí dizendo, né, porque ouviram alguém dizer que a Bíblia não é verdade, e aí ficam repetindo isso, mas nunca se deram o trabalho de ler. Olha só, não existe nenhum outro livro milenar com tamanha evidências, comprovações como a Bíblia. Se a Bíblia realmente fosse só um livro de histórias, por que em tantos países a Bíblia é proibida? Por que teria gente morrendo por causa desse livro? Porque esse seria o livro mais vendido, mesmo após 2000 anos sendo escrito. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então, o que eu sugiro, né, para essa seguidora e para qualquer pessoa que pode ter um pingo de dúvida em relação à Bíblia é que
tu mergulhe nas Sagradas Escrituras. Mergulha na leitura da palavra, no teu relacionamento com Deus. Deus é o maior interessado em querer te mostrar a sua verdade. A palavra é muito clara que quem busca encontra, quem bater a porta será aberta. Então, bata, busque. O Senhor quer se revelar para ti. Não se contente em sentir isso que tu está sentindo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e fiquem com Deus.